No dia 5 de novembro de 1990, na cidade de Évry, na França, Philippe e sua amiga Sandrine estavam voltando da clínica onde a esposa de Philippe, Josiane, havia acabado de dar à luz a seus filhos. Sandrine estava no volante e Philippe no banco do passageiro. Por volta das 7 horas da noite, quando se aproximavam do vilarejo de Lisses, eles avistaram um objeto estranho vindo da direita. Segundo Philippe, o objeto parecia ser pilotado por alguma inteligência. Voava lentamente, na velocidade de uma bicicleta, mantendo a velocidade constante, sem emitir som ou calor. O objeto possuía um formato retangular, com uma superfície brilhante que lembrava alumínio. Emitia também algumas luzes brancas, nas quais era possível ver uma leve fumaça e alguns raios brancos. O OVNI estava entre 500 e 1.000 metros de distância do carro e, segundo as testemunhas, ele possuía cerca de 200 metros de comprimento por 100 metros de altura. Ao mesmo tempo, naquele mesmo dia, mais de 1.000 cidadãos franceses relataram terem visto estranhas luzes piscando no céu noturno por todo o país. Devido ao grande número de incidentes, as autoridades francesas foram obrigadas a investigar e a conclusão oficial foi de que tratava-se de fragmentos de foguete que estavam caindo de volta para a Terra. Eles ainda acrescentaram que não existia nenhuma prova ou evidência de que estes fenômenos tinham origem extraterrestre, já que essa era a hipótese mais comentada entre as testemunhas. Neste caso, temos um incidente em que milhares de pessoas avistaram objetos luminosos no céu e duas das testemunhas, Philippe e Sandrine, puderam ver um OVNI mais de perto do que as demais testemunhas naquela mesma noite. É fato que estágios de foguetes que são descartados durante lançamentos espaciais realmente podem aparecer no céu como luzes estranhas entrando na atmosfera. Também é fato de que lixo espacial, que vai desde satélites desativados a outros restos de missões espaciais, cai na Terra frequentemente. Porém, este tipo de coisa não é algo que normalmente chama a atenção das pessoas. Porém, também não podemos descartar esta possibilidade. Ainda assim, se somarmos os relatos dos mais de 1.000 cidadãos franceses que avistaram aqueles objetos com o relato de Philippe e Sandrine e fizermos uma ligação entre eles, já que ocorreram na mesma noite, então o caso muda de patamar, pois o relato da dupla não pode ser explicado como sendo simplesmente lixo espacial. OVNIs retangulares, apesar de raros, já foram relatados em outros casos ufológicos. É claro que, como era noite e foi visto à distância, pode ser que o objeto fosse em formato de charuto cilíndrico, mas que a impressão das testemunhas era de que ele era retangular. De qualquer forma, a velocidade, as luzes e o comportamento do objeto visto pela dupla parece indicar que tratava-se de fato de um objeto voador, sendo controlado por alguma inteligência, possivelmente alienígena. No dia 1º de março de 1991, os policiais Mark Patterson e Jim De La Rosa estavam a bordo do helicóptero da polícia sobrevoando a cidade de Daytona Beach, no estado da Flórida, Estados Unidos. Ao ligarem a câmera FLIR, detectaram um objeto que não estava visível a olho nu. A câmera FLIR é uma câmera térmica sensível ao calor. No uso policial, ela pode ser usada, por exemplo, para encontrar um suspeito escondido em uma mata fechada, pois dará para ver a assinatura de calor se movendo entre as árvores, mesmo que a olho nu não seja possível visualizar o alvo. No momento do incidente, Mark chegou a ligar para o controle de tráfego aéreo da região, mas foi informado de que não havia nada no radar. O objeto parece ter duas fontes de calor principais, uma esférica na frente e outra esférica atrás, e no meio uma parte mais fria ligando os dois objetos mais quentes.
Sabemos, através de outros casos ufológicos, de que OVNIs que têm origem provavelmente extraterrestre têm a capacidade de se camuflar e, de alguma forma, desaparecer de vista. Já houve relatos em que pessoas viram justamente um objeto aparentar uma tentativa de se esconder, desaparecendo parcialmente e aparecendo no momento seguinte. É claro que, sendo de fato um objeto alienígena que tem a capacidade de viajar o universo, é plausível que eles tenham algum tipo de tecnologia que lhes permita ficarem camuflados. Outro aspecto interessante deste objeto é o seu formato, parecendo bem diferente do que normalmente é relatado em casos ufológicos. É claro que a câmera utilizada para flagrar este OVNI identifica apenas fontes de calor, então se o objeto for em outro formato ou até maior do que apareceu na câmera, porém toda a nave for fria e somente aqueles pontos forem quentes, o objeto não vai aparecer em sua totalidade. Ainda que seja muito improvável que o resto do objeto não emitisse nenhum calor, nem que fosse só o suficiente para criar uma silhueta suave. Foi investigado também se havia possibilidade de ser algum tipo de aeronave ou helicóptero convencional, mas após análises de especialistas, essas hipóteses foram descartadas. Porém, somente a característica de não ser visível a olho nu já é o suficiente para indicar que não se trata de algo convencional e que provavelmente seja de origem extraterrestre. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder clicando em Seja Membro e me siga lá no Instagram.